Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olá, você que tem esperança no reino dos céus, que tem fé nessa promessa de Deus para nossas vidas. Você que está muitas vezes tentando seguir o caminho estreito que Deus deixou, mas que vem muitas vezes o desânimo, vem muitas vezes a perseguição do inimigo para te atrapalhar, para te desanimar, vem de toda forma tentando tirar você do caminho. E o inimigo, ele só persegue aqueles que estão realmente buscando a Deus, porque ele quer tomar tudo que é de Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus e quer se levantar contra tudo que é de Deus. Então ele que veio para matar, roubar e destruir, ele não quer que você tenha fé, que você seja recuperado, que a humanidade seja recuperada. E é por isso que ele nos persegue. E aí ele é astuto, ele usa de toda a sutileza para conseguir, tirar as pessoas muitas vezes do caminho. Então, ele pode usar outras pessoas, por exemplo, no seu trabalho, ou na escola, ou na rua, pessoas para fazer fofoca contra você, pessoas para te xingar, pessoas para te perseguir, pessoas para falar mal de você, e até mesmo pessoas para fazer chacotas, pessoas para fazer bullying, né, com você. Então, primeiro ele tenta entrar na sua mente através das influências do mundo, falando que existe um padrão, que as pessoas não podem ser tão magras, ou que as pessoas não podem ser tão gordas ou careca, que isso é um defeito, que é ruim a pessoa ser magro demais, ser gordo demais, ser careca, ser isso, ser aquilo, e vai transformando isso num padrão em que ele tenta convencer as pessoas de que todo mundo deve seguir esse padrão e acompanhar e conseguir se encaixar nesses padrões, e aí as pessoas ficam nessa expectativa. Aí ele coloca outra pessoa ali para vir falar mal de você, se você é uma pessoa magra, ele coloca talvez um amigo lá no trabalho para falar que você é magro, que você só tem os ossos, cadê sua carne, porque você só tem ossos, né? Se você é gordo, ele fala que você vem com chacota, que você é gordo, é uma bola, né? Esse tipo de coisas começa pequeno assim a perseguição e depois vai aumentando, né? Sobre as pessoas que seguem a Deus. Isso é para tirar o foco, para tirar o foco, para tirar a atenção daqueles que seguem a Deus. Então, muitas vezes a gente tem que estar alerta para não cair nessas tentações, nessas perseguições, e não reagir, porque se você reagir, você está aceitando a provocação. E Jesus fala, resistir ao mal e ele se afastará de vós. Resistir ao mal é você entender que aquelas pessoas que estão ali, elas estão influenciadas, elas estão sendo escravas muitas vezes, ou às vezes, sem nem perceber, elas estão ali desocupadas e elas passam a ser usadas pelo inimigo de Deus para te xingar, para falar mal de você, para levantar falso testemunho, para ter inveja de você, para querer te perseguir. Muitas vezes começa sem perceber, mas aí Deus usa essas pessoas que não estão firmes em nenhum lugar, em nenhuma palavra, em nada, para te atrapalhar a vida e atrapalhar você de seguir o caminho do Criador. Então esteja alerta, não desanime quando isso acontecer, porque Jesus falou que bem-aventurado quando fores perseguido, né, por causa da palavra, porque o inimigo sabe quem são as pessoas que estão verdadeiramente seguindo a Deus, e ele não quer permitir, né, que Deus tenha essas pessoas e que essas pessoas tenham a Deus. Por isso ele vai fazer de tudo para perseguir essas pessoas. Mas Jesus fala, bem-aventurado aqueles que for perseguido por amor de meu nome, porque está seguindo a minha palavra, porque está levando a minha palavra, fazendo a minha vontade, a vontade do Pai. Mas tudo isso, essa astúcia do inimigo de Deus, não é para sempre, Deus não vai permitir para sempre. E a gente tem que entender que ali, essas pessoas que falam mal de nós, ou que agem contra nós de alguma forma, muitas vezes elas não são nossos inimigos, elas estão sendo escravas ou estão sendo usadas, muitas vezes de forma insensível, muitas vezes de forma sutil, pela influência do inimigo. E aí foi isso que Deus falou, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas agem sem saber o que está fazendo. Que Jesus também é o mesmo que falou que
devemos amar os nossos inimigos. E se a gente amar, se a gente cuidar e tratar bem apenas os nossos amigos, que recompensa a gente vai ter, né? Então ele quer que a gente seja a luz do mundo, que a gente se comporte de uma forma que agrada a Deus e uma forma das pessoas que é capaz de perdoar 70 vezes 7, perdoar, imitar o próprio Cristo. A gente tem que se esforçar para conseguir fazer isso e tentar fazer a nossa parte. Quando a gente oferece a outra face, quando a gente dá o perdão, a gente está resistindo ao mal e aí ele se afastará de nós. Então, não se importe com isso, esteja alerta para não cair no sentimento de vingança, pois você será recompensado. Esteja alerta para quando isso acontecer com você, quando você for perseguido, você não reagir. Se você reagir, você estará cedendo à vontade do inimigo de Deus. Resistir ao inimigo de Deus é não se importar e entender que aquelas pessoas estão sendo usadas. Só a gente buscar na palavra que está tudo escrito, né? Como a gente tem que agir e a gente tem que estar a todo momento prestando atenção, vigiando para a gente não ter reações reações de vingança ou de alguma coisa, porque essas pessoas muitas vezes não são nossos inimigos. O nosso inimigo é o inimigo de Deus, né? Aqueles que seguem a Deus, dos cristãos, o nosso inimigo é o inimigo de Deus e não as outras pessoas. Então, essa perseguição através de outras pessoas, às vezes de amigo, de colega de trabalho, são início da perseguição que vai crescendo e depois ela pode se tornar uma perseguição física, as perseguições que vêm por conta de governos, que perseguem as religiões, que perseguem os seguidores de Deus, que proíbe de ser pregado a palavra de Deus em seus países. Essa perseguição que vem através das ideologias, que tenta convencer as pessoas a andar no caminho contrário ao caminho de Deus. A perseguição que vem com a palavra distorcida, que engana muitos. Isso é a perseguição. A perseguição, muitas vezes, ela vem com ofertas atrativas, né, com coisas boas que parecem boas a nossos olhos, e aí, após a gente cair, a gente provar do sabor daquilo que aparentemente é bom, vem as consequências daquilo lá, pois era enganação. Porque as coisas boas, verdadeiras, Deus promete, mas só com as bem-aventuranças quando vier o reino dos céus. E isso é para depois que for acabado, que for exterminado, aniquilado toda a iniquidade, toda a maldade, e Deus, Jesus vai chegar para separar o joio do trigo e estabelecer o reino dos céus. A promessa de Deus é essa, mas até lá, ele diz que no mundo tereis aflições, sofreremos perseguições. Então, é bom a gente estar ciente disso, que pelo caminho haverá desertos, haverá dificuldades, nem sempre a gente vai ter momentos bons.